eu vou aqui começar, então, o giro de notícias, né, fazendo aqui o compartilhamento, né, de tela, para mostrar para vocês, né, como sempre, a primeira página dos 4 jornalões da burguesia. Esse é o Valor Econômico de hoje. O Valor Econômico tem uma configuração meio chatinha, mas vamos lá. Lícia Manso, autora de Um Lugar ao Sol, tira proveito do isolamento para desenvolver trama centrada na desigualdade social. Eu e fim de semana. Diogo Guilhem vai substituir Kanczuk no BC a partir de 2022. C3. Destaques. Crise se aprofunda na Argentina. Às vésperas das eleições legislativas de domingo e com perspectiva de derrota do governo, que provavelmente ficará sem maioria nas 2 casas do Congresso, aumenta a incerteza econômica na Argentina, que acumula inflação de 52,1% em 12 meses, enquanto a cotação do dólar paralelo supera em 107% o preço oficial. Página A14. Pandemia recrudesce na Europa. A Europa continua a ver uma rápida piora nos números da Covid-19. Ontem, a Alemanha registrou pela primeira vez mais de 50 mil casos em um só dia, enquanto o governo francês alertou que o país enfrenta uma 5ª onda da doença. O número de mortos no continente subiu 10% na primeira semana desse mês, segundo a OMS, na página A14. Importante, né, pessoal? A gente prestar muita atenção no que está fazendo antes de ficar entrando nessa lógica, né, de que já acabou, de que não vai ter mais nenhuma nova onda aqui no Brasil, e sair flexibilizando tudo. Né? Desestatização do Porto de Santos. Prevista inicialmente para ser levada à consulta pública no mês passado, a proposta preliminar de concessão do Porto de Santos deve ser apresentada ao mercado ainda nesse ano, com investimentos previstos de 16 bilhões. Paralelamente, 7 terminais deverão ser licitados entre o fim deste ano e ao longo de 2022. Agronegócio, caderno especial. O agronegócio caminha para a nova colheita recorde na safra 2021-22, mas será um ciclo marcado por alta de custos, desarranjo nas cadeias de suprimento, riscos geopolíticos e, sobretudo, pela necessidade de enfrentar passivos ambientais históricos. Em 10 anos, as emissões de gases estufa pelo setor cresceram 7%. A pressão de consumidores e investidores só tende a aumentar, diz Jorge Hargrave, do Boston Consult Group. Conab eleva previsão de safra recorde. Ante perspectivas favoráveis para o clima, a Companhia Nacional de Abastecimento elevou sua estimativa para a produção brasileira de grãos e fibras nessa safra 21-22 e passou a prever o volume recorde de 289,79 milhões de toneladas, 14,7% mais que em 2021. O aumento da área plantada em 4,1% também ajudará a alcançar a marca histórica. Página B14. Previdência complementar. Termina hoje o prazo para que estados e municípios com regime próprio de previdência social implementem previdência complementar para novos servidores que recebam acima do teto do INSS. Ainda não há dados oficiais sobre essa criação, mas sabe-se que grande parte desses entes ainda não se ajustaram à regra. C6. Escritórios vazios. A pandemia levou o mercado imobiliário comercial de São Paulo de volta a 5 anos atrás. Segundo pesquisa da Canuma Capital, o segmento de escritórios da capital paulista apresentou vacância média de 22,7% no terceiro trimestre
índice visto pela última vez no período durante a recessão de 2016. No fim de 2019, antes da pandemia, a taxa era de 8,9%. Página C6. Ideias. Cláudia Safatli. Ao prorrogar a desoneração da folha por só 2 anos, intenção é manter aceso debate sobre o financiamento da Previdência. Borsa, Galípolo e Rocha. Mesmo que a inversão da curva de juros não seja garantia de recessão futuro, esse quadro não pode ser descartado em 2022. Página A10. Seguindo aqui, então, com a primeira página do Estado de São Paulo, a manchete principal é: inflação derruba o varejo e afeta cenário para atividade. Aí a matéria de Ana Conceição, Luciane Carneiro, Juliana Schincariol, Daniela Abral e Luciana Marinelli. O peso da inflação sobre a renda das famílias foi decisivo para derrubar as vendas do varejo em setembro, quando o faturamento do setor caiu bem mais que o esperado, apontando cenário de desaceleração da economia que deve extravasar o terceiro trimestre, segundo economistas. E segue, né, a matéria. A ArcelorMittal vai investir 850 milhões de dólares. Diante das perspectivas de crescimento dos mercados doméstico e mundial, a ArcelorMittal decidiu investir 500 milhões na operação de aços longos no Brasil. A companhia vai duplicar a capacidade de produção da usina de João Monlevade, Minas Gerais, passando de 1,2 milhão para 2,2 milhões de toneladas. Esse volume será alcançado em meados de 2024, diz o presidente da companhia no Brasil, Jefferson de Paula. A siderúrgica também investirá em mineração. Segundo de Paula, serão aplicados 350 milhões na mina de ferro Serra Azul, em Itatiaia-Uçu, Minas Gerais. O objetivo é montar instalações para produzir 4,5 milhões de toneladas de minério superfino, usado para fazer pelotas. Página B1. Um breve comentário, né, como que essa manchete aqui, né, mostra, né, representa a contradição entre o capitalismo, né, e as necessidades, né, da gente superar a crise ambiental, né, porque isso significa, né, sucesso no capitalismo, né, o aumento da produção, né, e isso, né, o sucesso do funcionamento da economia, né. E mesmo no momento tão grave da economia, as notícias são essas, né? Mais mineração, mais produção de siderúrgicas, né? Realmente, né, é a contradição do capitalismo industrial com, né, as necessidades ambientais para a sobrevivência da espécie. Aí, seguindo nessa lógica, né? Novo Código de Mineração retira poder de estados. Rafael de Cunha e Marcelo Ribeiro, de Brasília. Após meses de audiências públicas, a proposta de reforma do Código de Mineração deve ser concluída na Câmara. Elaborada por um grupo de trabalho, cuja relatora é a deputada Grace Elias, Avante Minas Gerais, o anteprojeto tira de estados e municípios o poder de aprovar pesquisas, lavras e licenciamentos. A função seria exercida apenas pela Agência Nacional de Mineração, que teria 180 dias para responder às demandas. O texto deve ser votado em 23 de novembro. CTN-Bio libera farinha de trigo transgênico. Fernanda Pressinotti e Rafaela Wallendorf. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança liberou a comercialização da farinha feita com trigo geneticamente modificada, produzido na Argentina. O produto é tolerante à seca e resistente ao herbicida
glufosinato de amônio. A Abitrigo, contrária à medida, informou que solicitará à Casa Civil convocação da CTN Bio para analisar de forma abrangente a presença do transgênico no mercado nacional. Voltando lá para cima. Uma foto aqui do Edmar Baixa, o desafio social. A legenda, né? O economista Edmar Baixa diz que faltam boas ideias ao Brasil, que precisa de programas sociais que não combatam apenas a miséria absoluta e a pobreza. É preciso também encontrar um esquema que favoreça os milhões de trabalhadores informais. Bom, mas quem é que está na miséria absoluta e na pobreza, né? Ele acha que os trabalhadores informais não estão bom. COP26 sofre com crise de liderança. Daniela Giaretti. Financiamento climático é o maior impasse, mas não o único, na reta final das negociações em Glasgow. Os resultados da COP26 até agora são difusos e há uma crise de liderança. A poucas horas do desfecho, a conferência parece apontar para, no máximo, êxito relativo. A chance de fracasso é remota, mas não é descartada. Aqui em movimento, uma foto do Guilherme Benquimol, legenda. Na XP, as pessoas não costumam ficar mais de 4 anos no mesmo cargo, para evitar feudos. A empresa deixa de ser tão eficiente como poderia ser, diz Guilherme Benchimol, página C6. Bom, e aqui do lado direito do jornal, lá em cima. Bolsonaro diz que estenderá desoneração. Matheus Chute, Marcelo Ribeiro e Rafael de Cunto. O governo anunciou que vai prorrogar por 2 anos a desoneração da folha de pagamento, sem ainda detalhar como será feito. Previsto para acabar em dezembro, o modelo atual permite às empresas intensivas em mão de obra substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Os setores que podem aderir são os que mais empregam. Um projeto de lei sobre o tema tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O relator, deputado Marcelo Freitas, protocolou anteontem parecer favorável à prorrogação até 2026. Página A10. Aqui embaixo, Auxílio Brasil não deve ajudar aumento do PIB. O arranjo, Lucinda Pinto. O arranjo feito pelo governo na PEC dos precatórios para acomodar 74,2 bilhões em despesas adicionais em 2022 afetou as condições financeiras, anulando o eventual impacto do Auxílio Brasil sobre o PIB. Para economistas ouvidos pelo Valor, a ampliação do benefício para R$ 400 pode aumentar o consumo, mas deve ser insuficiente para compensar o abalo no arcabouço fiscal que piora a inflação, os juros, o câmbio e o emprego. Bom, então acabaram aqui as manchetes do Valor Econômico. Antes de seguir em frente, deixa eu ver aqui os comentários. Maria Rita dando bom dia também, Maria Rita. Bruno Cruz. Fiquei na dúvida se o aumento de 4,1 na área de plantio equivale ao que foi queimado no Pantanal e Amazônia em 2020 e 2021. Pois é verdade, né? Certamente tem uma relação, né? E se não tem, com aqueles números, então, essa área não entrou, né? Porque a gente sabe, né, que é para o aumento, né, do cultivo e da pecuária, né, que é feito o desmatamento hoje no Brasil, muito mais do que simplesmente para exploração da madeira. Pedro Aranha dando bom dia também, Pedrão. E Judite Ataíde, bom dia, Judite. Então, vou seguir aqui
né? Agora com o Globo. Não, não é essa tela, é essa aqui. Vamos lá. O Globo de hoje. Só a primeira página. Vamos lá. Tem que ganhar mais habilidade aqui no comando dos controles. Gil Imortal. A academia está dando recado de que o Brasil é diverso, diz o eleito. Plural. Eleição de Gil leva a cultura popular à ABL. Em nome do emprego, Bolsonaro apoia a desoneração da folha por mais 2 anos. O presidente tomou decisão em reunião com empresários e ministros. Considerada fundamental para a recuperação econômica e a manutenção de empregos, a desoneração da folha de pagamento será prorrogada por 2 anos. Página 15. Aqui tem uma foto, acho que é o Vicky Muniz, né? Não conheço, mas pela legenda. Não se pode viver sem empatia. Artista brasileiro com o maior número de obras em coleções internacionais permanentes inaugura exposição em São Paulo e vai abrir uma galeria na Feira de São Joaquim, em Salvador. Para ele, a arte não pode se submeter ao distanciamento físico trazido pelas novas tecnologias. Entrevista. Steven Heaven, não sei, acho que é Heaven. Psicodélicos serão revolução na psiquiatria. Professor da UFRJ e pesquisador do Instituto DOR, o neurocientista, maior autoridade do país no estudo sobre os psicodélicos, como ayahuasca e LSD, prevê uma nova era para o tratamento dos males psíquicos, né? Isso aí a gente conhece, né? O movimento antiproibicionista conhece esse debate, né? Graças, inclusive, à atuação, né, da ala psicodélica, da Marcha da Maconha, né, da Associação Psicodélica, vários, né, movimentos e pesquisadores que vêm debatendo, vêm experimentando, né, as terapias psicodélicas. Né? Interessante, isso aqui está na primeira página de hoje do Globo. Reajuste de gás da Petrobras vai afetar toda a economia. Alta proposta por estatal pode até quadruplicar preço a partir de janeiro. Da indústria a carros movidos a gás, efeito se espalhará. Brasileirão. Arbitragem sob ataque. Apesar do VAR, erros frequentes no torneio são alvos de críticas e põem em xeque comissão de arbitragem da CBF. Missão cumprida. Brasil confirma a vaga no Catar. A seleção venceu a Colômbia por 1-0 em São Paulo e selou a classificação para a Copa de 2022, faltando 5 rodadas para o fim das eliminatórias. Página 32. Autor do gol, Paquetá festeja com Vini Júnior e Neymar. Com o status de Mao, Xi abre caminho para novo mandato. Alçado ao panteão dos grandes líderes chineses, Xi Jinping pavimenta extensão na presidência até 2028. Obituário. Frederic Leclerc, presidente que negociou o fim do apartheid. Página 22. Eu quero comentar isso mais para frente na parte dos comentários, né? Porque negociou por quê, né? O fim do apartheid. Vou falar um pouquinho sobre o fim do apartheid nos comentários. Transparência nas emendas. STF aguarda ação do Congresso. Ministros do Supremo Tribunal Federal esperam o movimento do Congresso para dar transparência às emendas do relator antes de levar o caso para julgamento em plenário. Corte proibiu a execução do orçamento secreto até que se decida sobre a constitucionalidade desse expediente.
acordo entre EUA e China terá impacto no Brasil. Anunciada na COP26, a cooperação entre Estados Unidos e China para reduzir emissões de carbono prevê boicote a produtos que tenham ligação com o desmatamento ilegal, o que pode ter consequências nas exportações brasileiras e ajudar no combate à perda de área verde na Amazônia, página 21. Pirâmide de bitcoins. Permanência forçada em paraíso do Caribe. 5 cúmplices de Gleidson dos Santos, o faraó dos bitcoins, estão desde agosto em Punta Cana, no Caribe, evitando retornar ao Brasil, informa Chico Otávio. Eles viajaram para a festa de lançamento do programa de compliance da empresa de Gleidson, que acabou preso no Rio, página 28. Esses crimes de pirâmide, eu gosto muito, o pessoal da Galas Feios sempre comenta que é um crime sem vítima, né? Você não quer cair no crime de pirâmides, né? Não seja ganancioso, né? Olhe bem, sempre, né, que o investimento te propuser, né, lucros absurdos, ele é uma fraude, né? Nunes Marques joga no time do governo no Supremo. Indicado por Bolsonaro, se isolou na corte em decisões favoráveis ao governo durante a pandemia. Página 6. Esse é o tal do 10%, né? Que é o 10% do Bolsonaro. Ó. Obituário. Cristiana Lobo, uma craque do jornalismo, repórter e analista política das mais importantes do país, Cristiana Lobo, da Globo News, era conhecida pela competência e pela generosidade. A referência, Cristiana Lobo teve mais de 40 anos de carreira. Então, aqui é minha solidariedade aos familiares, aos amigos, né, a todos, né, que admiravam a Cristiana Lobo, nos meus sentimentos. Merval Pereira, pioneira, fez revolução na análise política. Né? As duas notas aqui se referem a Cristiana Lobo. Né? Vera Magalhães, Cris foi guia da minha geração. Bom, deixa eu dar um golinho aqui. Encerrei a primeira página do Globo, caiu o meu porta-copos. E agradecer aqui ao cumprimento da Anita Souto. Bom dia, Renato Circo. Bom dia, Anita. Bom ver você aqui de novo com a gente pela manhã. Bom, vou mudando aqui para o estado de São Paulo e posso compartilhar aqui com vocês. O estado de São Paulo, grande destaque, né? Vocês podem ver na matéria, para o Congresso do Partido Comunista Chinês. E também, né, para a nomeação do Gilberto Gil para a ABL. China alça Xi ao status de Mao e abre caminho para novos mandatos. O presidente de 68 anos é apontado como líder de uma transformação histórica do país. O Comitê Central do Partido Comunista Chinês elevou o presidente Xi Jinping ao panteão dos heróis, ao lado de Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China, e de Deng Xiaoping, o pai das reformas econômicas que tornaram o país a segunda maior economia do planeta. Notas e informações. Página A16. Xi reescreve o passado. Edulcorar as atrocidades de Mao ajuda Xi a consolidar sua própria ditadura. Chris Buckley. Sinais de quem pretende se eternizar no cargo. Sem entrar ainda, isso a gente certamente vai ter que fazer muito no canal, né? Nos debates a respeito da China, né? Mas é impressionante como, né, o Estado de São Paulo parece
um porta-voz da opinião, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Certamente essa não é a minha opinião, apesar de todas as minhas críticas, né, a respeito do chamado socialismo chinês. Bom, continuando aqui, governo prorroga desoneração da folha de pagamento por 2 anos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação por 2 anos da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. Notas e informações. Bolsonaro em casa. No PL, vai para onde sempre esteve, no centrão, no baixo clero, na política miúda. Página A3. O Brasil real continua travado. Eliane Cantanhede, o freio de arrumação no orçamento secreto. Helena Landau, Função Social da Petrobras é gerar lucros, Nossa Senhora. Eliminatórias. Brasil vence a Colômbia e garante vaga na Copa com antecedência. Puxa vida, que bom. Feliz pra caramba com a notícia. Conferência do Clima. Acordo sobre regras do mercado de carbono está perto de ser fechado. Entendimentos envolvem o Brasil. Mudanças de posição do país está ligada a pressões feitas pelo setor privado. A Aeronáutica revê de forma unilateral contrato com Embraer. Negócio previa aquisição de 28 aeronaves KC-390 Millennium por 14 bilhões. FAB reduziu compra para 15 aviões. Imprensa, jornalista Cristiana Lobo morre aos 64 anos. Câmara de São Paulo. Novo suspende vereadoras que trocaram agressões. Foi maior baixaria, né? Eu estava vendo. Uma das vereadoras postou imagens, né? Com o corpo machucado, com o pescoço machucado. Aí a outra vereadora disse que agiu em legítima defesa. Né? As imagens das câmeras, né? Mostram apenas a vereadora que postou as imagens do machucado correndo atrás e iniciando, né, um confronto, uma discussão com a outra vereadora que alega que foi perseguida até o banheiro e que as agressões aumentaram no banheiro da Câmara Municipal. Esse é o Partido Novo. Estão inovando, hein? Realmente, novidade. Essa eu nunca tinha lido antes, não. Gil mais imortal. Aos 79 anos, cantor e compositor é escolhido para a ABL. Amor transbordante. Gil faz literatura nos gestos. Escreve Júlio Maria. Bom, acho que faz nos versos também, né? Bom, mais um gole d'água, enquanto eu vou aqui também passando a tela para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Essa imagem, né, vou mostrar para vocês. Folha de São Paulo começa com uma imagem muito triste, né? Uma imagem, felizmente, marcante da realidade, né, do nosso sistema penitenciário, do nosso sistema penal. Essa é a Folha de São Paulo de hoje. Detentos são mantidos sentados nus em pátio de presídio em Minas Gerais. Homens enfileirados sem roupas em prisão de Formiga, região centro-oeste do estado. Cena teria ocorrido no último dia 22, após reivindicações de melhorias nas condições do local. Cotidiano B4, essa matéria. Bom, mais para frente, vou comentar
com destino, né? Que realmente isso é muito triste e muito significativo. Anúncio de Estados Unidos e China alimenta otimismo na COP. Você vê que é bem diferente, né, de outros. Acho que foi o valor econômico, né, que falou, inclusive, que falta liderança, né, o cenário, né, de nenhum otimismo. Mas aqui está. No dia a China alimentam otimismo na COP. A expectativa de que as negociações para completar a regulamentação do Acordo de Paris e aumentar a ambição das metas climáticas sejam concluídas nessa cúpula do clima da ONU cresceu, depois de uma declaração conjunta dos EUA e da China. Depois de discursar, Chai Suruí é alvo de ataques e posts falsos, né? Comentei aqui, prestei solidariedade a Chai ontem, na nossa edição de ontem do Mel. Pequim iguala Xi a Mao e Deng e acena com o terceiro mandato. O Partido Comunista Chinês aprovou resolução em que consolida a autoridade de Xi Jinping à frente do regime e abre caminho para seu terceiro mandato. O modelo de apoio a Xi o iguala a outros dois dirigentes históricos, Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Morre de Klerk, último líder branco sul-africano. Frederic de Klerk, último líder branco da África do Sul, morreu ontem aos 85 anos de câncer. Dividiu com Mandela o Nobel da Paz pela gestão para o fim do apartheid. Ilustrado, após Fernanda Montenegro, Gilberto Gil é eleito para a BL, indicando Guinada. Esporte. Vence a Colômbia, para isso aí, a gente já sabe. Guia. Bares de vinho em São Paulo têm rótulos mais acessíveis e clima descontraído. Candidata cobra transparência em disputa da OAB São Paulo. Queixas contra Prevent Senior na ANS sobem 67% no primeiro ano da Covid. Hélio Schwartzman. Conselho Federal de Medicina em nome da ciência? Por que o CFM chancela o kit Covid? A autonomia médica não existe para atochar no paciente o que se sabe não funcionar. Página A2. Jornalista Cristiana Lobo morre aos 64 anos. A jornalista e colunista de política da Globo News, Cristiana Lobo, 64, morreu ontem. Referência na profissão, fazia tratamento contra um câncer agravado por pneumonia. Projeto de Lira traz transparência, mas mantém verbas. Salvo engano, Folha. É a primeira página, né? Faltou uma vírgula aqui, não sei se tem uma licença aí para títulos, né? Mas até onde eu sei, né? Projeto de Lira traz transparência, vírgula, mas mantém verbas. Mas eu não sou candidato a copydesk da Folha, né? A primeira página é duro desse daí, né? Se aprovada, resolução servirá de base para negociar com o Supremo a retomada dos repasses de emendas do relator. Proposta de resolução capitaneada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que circula entre deputados e a qual a Folha teve acesso, prevê ampliar a transparência na distribuição de verbas do orçamento após o Supremo Tribunal Federal mandar suspender o pagamento das emendas do relator, mas mantém o controle sobre os repasses bilionários. Resumindo, né, eles estão aceitando, né, cumprir a Constituição no que diz respeito, né, à transparência, né, mas manter, né, o toma lá da cá, né, manter a possibilidade de estar usando esse instrumento das emendas do relator para manter aberto o balcão de negócios. Né? E incrível, né, que aqui no finalzinho ele diz assim: o texto proposto limita as mudanças à questão da transparência daqui para frente. Quer dizer, no período anterior, né, continua revogada a Constituição, né, de 88, mas, né, como eu já disse antes, eu acho que ela foi revogada mesmo. Né?
Futura sigla de Bolsonaro, PL, possui trajetória marcada por corrupção. Com decreto, procuradores veem em risco a fiscalização trabalhista. Procuradores do Ministério Público do Trabalho reagiram a decreto presidencial que determina que fiscalização é exclusiva dos auditores do Ministério do Trabalho e estudam levar tema à Justiça. Editoriais. Perto da estagflação. Sobre a alta da inflação e risco recessivo no Brasil. Caos etíope. Há cerca de um ano da guerra civil no país africano. E aqui, painel, vereadoras do Novo se acusam de agressão.